vaso e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho escolhido um para ser rei. A Bíblia diz: Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Em outras traduções diz: porque tenho escolhido dentre os seus filhos um rei. E diz a Bíblia então que Samuel responde: Senhor, pois ouvindo Saul me matará. E Deus disse a Samuel: vai, pega uma bezerra das vacas e vai lá e diz que você vai sacrificar. Samuel então faz isso. Deus manda Samuel convidar Jessé para ir junto com ele ao sacrifício, e assim faz Samuel. Samuel ele vai até a cidade de Belém. Aleluia. E os anciões daquela cidade, os líderes daquela cidade, vêm até Samuel e perguntam: de paz é a sua vinda? Samuel responde: sim, de paz é a minha vinda, eu vim sacrificar. E Samuel diz: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então Jessé foi com Samuel sacrificar. E diz a Bíblia que glória a Deus. Diz a Bíblia que Samuel então convidou a Jessé para o sacrifício. Está escrito: e santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Samuel, quando ele vê Eliabe, ele pensa que Eliabe era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. No versículo 3, o Senhor tinha dito a Samuel: e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aleluia. Deus está dizendo a Samuel: você só vai ungir a quem eu falar para você ungir. Aleluia. No versículo 6, Deus não tinha falado ainda com Samuel quem que era para ele ungir. E Samuel, ele tentou se precipitar, achando que Eliabe era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. Isso muitas das vezes acontece na vida da gente. Nós queremos nos precipitar nas escolhas de Deus, nós queremos ir por caminhos que Deus não tem escolhido a nós. E muitas das vezes não acontece aquilo que nós planejamos, porque nós não estamos seguindo segundo a vontade de Deus. Então que nós possamos a cada dia, em qualquer decisão que nós tomar, que nós venhamos pedir a direção do Senhor. E diz a Bíblia que depois que o Senhor falou com Samuel, no versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus falou com Samuel entendeu que Eliabe não era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. E a Bíblia diz que o segundo a chegar até Samuel foi Abinadab. E Samuel entendeu que Abinadab também não era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. Assim veio também Samar. E Samuel entendeu que Samar também não era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. Então passaram-se 7 filhos. Os 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé que nenhum daqueles seus filhos era quem o Senhor tinha escolhido para ser o rei de Israel. E Samuel disse a Jessé: acabaram-se os jovens, ou você tem mais algum filho? E ele disse, Jessé responde: ainda tem um. Aleluia. E eis que apacenta as ovelhas. Disse que Davi estava cuidando das ovelhas. Então Samuel diz a Jessé, pedindo que envie servos para buscar aquele que está no campo. E os servos vão, buscam aquele que está no campo, que seria Davi. Samuel disse que enquanto Davi não chegasse, ninguém se assentaria à mesa. Aleluia. Então, quando Davi chega perante Samuel, Deus fala com Samuel e diz: Samuel,
este é quem eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. Aleluia. Então naquele momento pega o vaso de azeite ou o chifre e naquele momento ele unge Davi perante os seus irmãos e perante o seu pai. Aleluia. Eu gostaria de ilustrar a vida de Davi com Mateus capítulo 25, versículo 14, fala a respeito da história de um viajante. A Bíblia diz que Jesus, ele comparou o reino dos céus com um viajante. Este viajante, antes de viajar, ele chamou os seus servos e deu ordens a esses servos, pedindo que cuidasse de sua propriedade. E a estes servos, ele também deu talentos. Talentos, na época de Jesus, significava moedas de prata que tinham um grande valor. Aleluia. E este viajante, antes de viajar, deu ao primeiro servo 5 talentos, que representava 5.000 moedas de prata. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos, que representava 2.000 moedas de prata. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento, que representava 1.000 moedas de prata. E o viajante foi viajar e deixou os servos incumbidos desta missão. E estes servos tinham que negociar esses dinheiros, esta moeda de prata, este talento que foi entregue nas mãos deles. Eles tinham que negociar e tinham que conseguir o dobro do que eles tinham. E assim fez o primeiro servo. O primeiro servo conseguiu negociar os 5.000 moedas de prata. Ele conseguiu o dobro, conseguiu então mais 10.000 moedas de prata. Assim também fez o segundo, conseguiu o dobro do que ele tinha, mas o terceiro não conseguiu. Diz a Bíblia que o terceiro, ele pegou a moeda que ele tinha e ele cavou um buraco e enterrou. Eu gostaria de ilustrar a história de Davi com este texto. Os 2 servos bons e fiéis que conseguiram o dobro do que eles tinham, porque Davi, ele foi fiel às poucas ovelhas, mas logo depois herdou uma nação inteira. Aleluia. Ele foi fiel matando ursos, matando leões em particular, mas logo depois Deus o ajudou a matar um gigante. Aleluia. Nós também devemos ser fiéis. Deus, ele ajudava Davi nas suas batalhas particulares, e Deus também ajudou Davi a matar o gigante em público. As nossas batalhas que nós passamos individuais, as nossas provações não são para nos matar. Aleluia. São para nos preparar para gigantes maiores. Glória a Deus. Que nós venhamos todos os dias carregar a nossa cruz e sermos fiéis a Deus, porque as lutas que nós passamos individuais, os problemas, as provações são para nos preparar, porque momentos difíceis ainda virão. Momentos difíceis ainda virão sobre a minha e sobre a sua vida. Então estes são os momentos que Deus nos ajuda a passar, porque ainda muitos momentos difíceis virão sobre a nossa vida. E continuando o texto, a Bíblia diz que Samuel então unge Davi perante os seus irmãos e perante o seu pai. Vou voltar ao capítulo 16. Capítulo 16, o versículo 1 diz: Deus dizendo a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho escolhido um rei. Aqui vemos que primeiro Deus escolhe Davi. Davi está no campo e Deus já o tinha escolhido. Aleluia. Então Deus escolheu. E no versículo 13 diz que depois que Samuel unge Davi, diz assim: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, Deus, ele encheu Davi do seu Espírito. Aleluia. Mas primeiro Deus tinha escolhido. Então Deus, ele não escolhe pessoas cheias do Espírito. Deus, ele enche do Espírito aquele que ele escolhe. Aleluia. Nós estamos aqui porque Deus, ele nos escolheu depois nos encheu do seu Espírito. Aleluia. Para sermos
usados para a glória de Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia então que depois que Samuel unge Davi, ele volta à cidade de Ramá. Diz que um espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau mandado por Deus vem sobre Saul. E aquele espírito começa a o atormentar. Começa a atormentar Saul. Então os servos de Saul dizem a ele: Senhor, nós sabemos que um espírito mau mandado pelo Senhor veio o atormentar e o atormenta. Mande-nos que nós vamos procurar alguém que saiba tocar harpa. E quando este alguém tocar, o espírito mau sairá de você, você ficará livre, você ficará mais aliviado. E assim então fez Saul. Saul, ele pegou e mandou seus servos atrás de alguém que soubesse tocar harpa. E diz a Bíblia que um dos servos de Saul lembrou que na casa de Jessé tinha um que sabia tocar harpa. Glória a Deus. Esse alguém era Davi. Saul então manda buscar Davi, para que Davi pudesse tocar harpa para Saul. Davi então chega até a presença de Saul. Saul gosta muito de Jessé. Diz no versículo 21, e ele o amou muito. Então Saul começou a gostar de Davi, e Davi começou a trabalhar para Saul. Então todas as vezes que aquele espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e aquele espírito mau saía. E em poucas palavras, já estou terminando. A Bíblia diz que no começo Deus primeiro escolheu Davi, depois Deus encheu ele do seu espírito. Agora Deus usa Davi como um instrumento para acalmar Saul. Glória a Deus. E assim também é a nossa vida, o nosso ministério. Primeiro Deus ele nos escolheu, Deus ele nos faz promessas, depois Deus ele nos enche do seu espírito. Aleluia. Deus nos usa como um instrumento na vida de muitas pessoas. Deus usou Davi como instrumento na vida de Saul para acalmar Saul. Deus ele está contando comigo e com você nesta geração para levar a sua palavra, para tocar a harpa ainda para pessoas que estão com dificuldades, para pessoas que estão angustiadas. Deus tem colocado palavras no meu e no seu coração para acalmar muitas vidas que ainda estão atormentadas. As pessoas que precisam desta água que eu e você um dia bebemos. E acho que eu não vou conseguir explicar, mas é isso que Deus tem colocado no meu coração. Tem dito a mim ontem mesmo, eu não sabia o que eu iria falar, mas eu consegui ler e Deus falou isso no meu coração, dizendo que Deus conta com a gente, assim como Ele usou Davi como instrumento na vida de Saul. Deus ele quer usar eu e você no instrumento de vida de muitas pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que ainda necessitam de uma palavra de consolo, que ainda necessitam de um abraço do Senhor. Aleluia. Deus ele conta comigo e com você, jovem, para sermos instrumento na escola, para sermos instrumento onde nós passarmos. Aleluia. E assim Deus vai ser glorificado e mais almas serão salvas para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. São essas palavras que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Glória a Deus.